Então os homens maravilhados exclamaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diga-me, quem é este? Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, e eu quero pedir a Deus que o Senhor possa falar conosco. O Senhor possa, ó Deus, continuar conduzindo as nossas vidas aqui esta noite. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa preparar o nosso coração como terra fértil, Senhor. E que a Tua Palavra possa ser derramada como semente, Senhor. E que elas possam produzir frutos para a glória do Teu santo nome. Pai, eu te peço a Tua bênção sobre cada um que aqui está, nessa escola de princípios, ó Pai. E que possamos sair daqui fortalecidos para a glória do Teu nome. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Que homem é este? Em cima dessa pergunta eu queria ministrar hoje sobre um princípio muito forte da presença de Deus sobre a nossa vida. Quem está todos os dias? Quem conseguiu estar todas as terças? Quem esteve a semana passada? Isso, glória a Deus. Quem está pela primeira vez? Amém. Seja bem-vindo às nossas terças-feiras. Primeira terça-feira nós falamos a respeito do poder de Deus, como ele se desenvolve na nossa vida. Primeiro princípio. Diga assim, o poder de Deus está em mim. Diga, ele já está. Segundo dia nós falamos sobre uma lei que rege todo o planeta, inclusive a nossa vida, que é a lei da semeadura. Diga comigo assim, quanto mais pranto, mais eu colho. Você que é casado, já fale para sua esposa assim, te amo, meu amor. Planta aí, irmão. Não perca a oportunidade de plantar. Te amo, meu amor. Semana passada, nós falamos sobre o princípio dos sonhos. Diga para o seu irmão assim, sonhe. Agora levanta a mão e diga assim, o meu limite são os meus sonhos. Ninguém ultrapassa os sonhos. Então, se você sonhar pouco, o seu limite é pouco. Mas se você sonha bastante, o seu limite se torna um lugar longe de se alcançar, onde Deus vai te colocar. E hoje eu quero falar sobre propósito. Diga comigo, propósito. Sabia de uma coisa interessante? Que a pior coisa para um ser humano não é a morte. Muitas pessoas falam assim, mas a pior coisa que um ser humano pode enfrentar é a morte. Chegar no fim dos seus dias, morrer, independente da sua idade. Mas, na verdade, a pior coisa que um ser humano pode enfrentar é uma vida sem propósito. A pior coisa que alguém pode enfrentar é viver uma vida sem propósito algum. Achar que simplesmente nasceu, vai correr por um tempo na vida e depois vai morrer. Como se fosse apenas uma erva que nasceu e que depois vai ser cortada no final da sua vida e vai se secar. A vida com propósito norteia os nossos sonhos. A vida com propósito faz com que os nossos sonhos se tornem realidade. Propósitos fazem pessoas fortes. Propósitos fazem pessoas decididas. Propósito fazem pessoas com destino. Interessante que existem 5 perguntas que Jesus usou no Evangelho de São João, no Evangelho de João, que norteiam toda a humanidade até os dias de hoje. 7 bilhões de pessoas vivem em torno dessas 5 perguntas. E vou dizer uma coisa para você, 90% delas não sabem as respostas. Sabe por quê? Somente 10% da humanidade se destaca em alguma área da sua vida, porque eles conseguiram a resposta dessas 5 perguntas. Enquanto nós não tivermos essas respostas, a nossa vida vai só, como diz aquela música, né? A vida leva eu. Eu não sei bem, deixa a vida me levar, né? A gente vai nessa. A vida leva eu, deixa a vida me levar. Mas na verdade nós temos propósitos. Precisamos saber
respostas. Primeira pergunta, você que gosta de anotar: quem sou eu? Qual é a pergunta que nós começamos no texto? Que homem é este? Quem sou eu? Sabia que se você viver a sua vida sem saber realmente quem é você, você vai ter problemas na sua vida? Muitas pessoas falam: mas pastor, essa pergunta é fácil. É tão fácil que as pessoas copiam outras pessoas na forma de se vestir, copiam outras pessoas na forma de falar, copiam outras pessoas na forma de viver, copiam as pessoas que estão na novela, que estão nos filmes. Sabe por quê? Porque eles não sabem quem são. Então eles têm que copiar a moda, copiar pessoas, copiar as coisas que acontecem até mesmo nas coisas do mundo, porque não sabem quem são. São experimentos. Agora, quando uma pessoa sabe quem ela é, ela desenvolve uma identidade. E quando temos identidade, Deus cumpre propósitos na nossa vida. Olha para o teu dedo assim. Tem uma identidade aí, diferente de todos, que te torna único. Então não adianta eu querer copiar outra pessoa. Não adianta eu querer. Eu já tentei, irmãos. Pensa que eu não tentei? Já tentei ser um pregador avivalista que ficava babando no microfone. Não deu certo. A única coisa que eu consegui acertar na cópia foi babar no microfone. Não vai. E às vezes a gente foca, diz assim: eu quero ser igual aquela pessoa. Você pode ter pessoas como modelo, mas você tem que ser o que Deus deu para você ser. Você é alguém individual, criado por Deus por um propósito. Primeira pergunta, temos que saber quem somos nós. Segunda pergunta, precisamos saber de onde eu venho. Você acredita que tem gente que acha que vem do macaco até hoje? A evolução, porque o homem começou como macaco, mas se a evolução fosse verdade, não tinha mais macaco, só tinha o homem. Você acredita que tem gente que acredita que veio de uma ameba? Eu nem sei explicar direito o que é uma ameba, que é um negócio tão sem sentido. O homem veio de uma ameba lá e... Tem gente que acha isso. Tem pessoas que acham: eu sou uma evolução espiritual. Antes de eu ser um homem, eu já fui um burro, fui uma barata. E eu fui reencarnando para melhorar. Está cheio de gente que não sabe quem é, de onde veio, qual a sua origem. Pergunto para você mesmo: de onde eu vim? Jesus sabia a resposta. Por isso fez dele alguém que tinha uma meta e alcançou o propósito e venceu. Para nós vencermos, temos que saber de onde nós vemos, de onde a gente vem. Qual é a tua essência? Terceira pergunta: por que estou aqui nessa terra? Gente que acha que eu estou aqui porque meu pai e minha mãe fizeram uma noite tão bonita, eu estou aqui. Eu estou aqui porque, pastor, sei lá porque eu estou aqui. Estou aqui. Agora que eu estou aqui, vou viver. Nós temos que saber por que estamos aqui. Ninguém está aqui à toa. Ninguém acontece por acaso. Tudo que acontece nesse planeta tem propósito. Isso não aconteceu por acaso. Você só está aqui porque tem um propósito. Outra pergunta: o que eu posso fazer? Essa é a pergunta que mais amarra sonhos. Diz respeito à sua capacidade. Sabia que as pessoas que mais se destacam são as que descobrem o que pode fazer e investem no que pode fazer e conseguem produzir frutos? E a outra grande maior parte, que são 90% da população, seguem aqueles que descobriram o que pode fazer. Trabalham para aqueles que descobriram o que pode fazer. Vivem em volta daqueles que descobriram o que pode fazer. Ei, Deus te capacitou para coisas grandes. Outra pergunta: para onde eu estou indo? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: para onde você vai? Tem dois aspectos dessa pergunta. O primeiro aspecto, o aspecto natural das coisas, da nossa vida.
Segundo aspecto, o aspecto espiritual. Primeiro aspecto, aonde eu quero chegar? Para onde eu estou indo? Qual é o meu alvo? Tem gente que tem tanto alvo, irmão. Você começa a conversar com ele, pastor, meu alvo é tal coisa assim, tal, mas antes de chegar lá eu queria alcançar tal coisa assim, tal. Já tem 2 alvos, já não sabe para onde está indo. E para ele se alcançar qualquer coisa tá bom. Saiba para onde você vai. E principalmente na sua vida espiritual, você tem que saber para onde você está indo. Quem está indo para lá? Quem está indo para o céu? Quem está indo para ter um encontro com Cristo? Balança seu teu irmão, diga para ele, isso você não pode abrir mão. Essas 5 perguntas fizeram com que Jesus tivesse total domínio sobre a vida e o propósito de Deus na vida dele. Jesus respondeu todas elas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água. E quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu vim do céu. Jesus ia respondendo toda hora ele respondia uma pergunta dessa. Eu vou para o Pai que me enviou. Mas quando eu for lá, vou enviar o Consolador para ficar com vocês, para levar vocês junto comigo onde eu estou, porque eu vou preparar a morada. Jesus sabia todas as respostas. Por que você veio aqui? Eu vim para desfazer as obras do diabo. Ele sabia qual era a capacidade que ele tinha, qual era o propósito, qual era o princípio. Ei, temos que descobrir qual é o nosso propósito e dominar esse propósito. Porque quando dominamos esse propósito, nós alcançamos os objetivos que temos na nossa vida. E quando descobrimos qual é o nosso propósito, nós temos uma função. E essa função é que vai fazer de nós vencedores ou não. Pegar o propósito de Deus e o nosso sonho e fazer eles cruzarem e andarem no mesmo caminho. Não adianta eu ter um sonho que anda para um lado e um propósito que anda para o outro. Eu tenho que juntá-los. Eu não preciso desistir dos meus sonhos. Eu preciso entender o meu propósito e uni-los. E aí Deus vai me colocar no caminho da vitória. E eu vou alcançar o êxito naquilo que eu tenho planejado e sonhado para a glória do nome do Senhor. Quem aqui quer alcançar os sonhos? Esse é o caminho. É um texto interessante que Salomão ele escreve em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Algo que me chama a atenção nisso. Ele diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são o propósito do Senhor. Muitos são os sonhos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Quem nunca já sonhou com uma coisa e de repente já está indo para outro lugar? Deus alinha sonho com propósito. E quando eu leio esse texto, eu entendo coisas que são leis espirituais nesse versículo. Primeira, os propósitos são mais importantes que os planos. Diga comigo, propósitos são mais importantes que planos. É importante nós termos isso no nosso coração, entender que os propósitos que Deus tem para nós têm que ser mais importantes que os nossos sonhos e planos, porque só assim eu vou entender como levá-los na direção do propósito que Deus tem para a minha vida. Senão eu não consigo uni-los. Se eu achar que o meu sonho é muito maior do que o propósito de Deus, eu vou viver uma vida sem conquistas. Mas se eu entender que os propósitos de Deus são maiores e eu vou juntar o meu sonho para alcançar os propósitos de Deus, eu vou vencer na vida. Diga, eu vou alcançar. Diga mais forte, eu vou alcançar. Segundo, os propósitos são mais poderosos que os planos. Deixa eu dizer uma coisa. Os nossos sonhos e planos só são poderosos se estiverem alinhados com os propósitos de Deus. Os nossos sonhos e planos só vão ter poder de realização quando unirmos ele com o propósito de Deus para a nossa vida. Eu sei que você já deve estar curioso, pastor, mas como que eu faço para chegar no propósito? Calma. Vamos entender coisas espirituais. Terceiro, guarde isso. Propósito vem antes do plano.
Diga comigo, propósito vem antes do plano. Diga, propósito nasce antes do plano. A palavra propósito, em algumas traduções, diz conselho. Diz que o conselho do Senhor são maiores que os planos. O que é o conselho do Senhor? Porque a palavra original hebraica, ela dá os dois sentidos, propósito e conselho. Então ele está dizendo que Deus teve um conselho consigo mesmo, para criar um propósito individual para cada pessoa. Dá para imaginar isso? Deus, Pai, a palavra e o Espírito se reúnem para cada pessoa ser criada. É o que a Bíblia está dizendo. E eles projetam um propósito. E aí Deus vai, nesse conselho, estabelecendo como vai formatar o propósito, a forma que o propósito vai acontecer, de que jeito vai acontecer. E quando Deus chega na conclusão final do propósito, aí ele diz, agora estou pronto, vamos começar. Como começa? Você nasce. Quando você nasceu, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Quando você nasceu, Deus tinha um propósito de vitória. E deixa eu te dizer uma coisa, nenhum propósito de Deus é propósito de derrota. Nenhum propósito de Deus é propósito de perca. Nenhum propósito de Deus é propósito de destruição. Nenhum propósito de Deus faz pessoas ficarem no meio do caminho. Os propósitos de Deus, que Deus tem com a sua vida, é fazer de você um campeão, um mais que vencedor, um conquistador, alguém que vai alcançar sonhos e projetos. Ei, Deus está aqui para te levantar nessa escola de princípio como um conquistador de sonhos e projetos, um realizador para a glória do nome dele. Ele quer fazer de você um realizador. Diga comigo, eu vou realizar, porque Deus, ele é maior. Propósito, primeiro, o que significa propósito? Intento original, a origem de alguma coisa. Segundo, razão por que alguma coisa foi criada, propósito. Terceiro, o resultado desejado pelo fabricante. Tudo que você vê criado, ele é um resultado que foi desejado por alguém que tinha um propósito para a criação. Quando alguém criou um microfone, ele tinha um propósito, que era pegar a minha voz, expandir, enviar por um alto-falante, ou para um amplificador, e vai para o alto-falante, para que você ouça a minha voz. Esse é o propósito do microfone. Eu preciso do microfone, por isso é o propósito. Tudo tem um propósito, antes de ser criado. Sabe qual é a maior tarefa do diabo? Fazer você não descobrir o propósito de Deus na sua vida. Ele não precisa muito, ele só precisa fazer com que você não descubra qual é o propósito de Deus. Porque se você não descobre, vai vivendo, só vivendo, você vai ser mais um que vai passar por esse planeta sem fazer história. E o que Deus tem para você é uma história linda de conquista, para marcar a sua geração. Os seus filhos vão contar a sua história, os seus netos vão contar a sua história, os seus familiares vão contar a sua história. Isso é o que Deus tem para você no propósito dele, marcar a sua geração. Por que pessoas marcam geração? Porque conseguem descobrir o propósito. Diga comigo, eu vou alcançar o meu propósito. Está entendendo? A maior tarefa do diabo é tentar fazer você, primeiro, não descobrir o seu propósito. Segundo, desistir do seu propósito. Porque tem pessoas até que descobrem o propósito, mas no decorrer da vida, pastor, as coisas começam a balançar, a chacoalhar, e aí ele acha, não vale a pena. Não vale a pena continuar. Deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena sim. É que você ainda não sabe aonde você vai chegar, mas Deus já desenhou isso desde o princípio. Explico melhor para você. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, antes da antiguidade, que eu sou Deus
e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Olha que interessante. Primeiro, Deus é o único Deus, não existe outro. Ele está dizendo claro. Segundo, por mais que alguém acredite que existe outro Deus, ele diz assim, não existe um Deus igual a mim. Terceiro, ele diz assim, eu sou o único Deus, se alguém acha que existe outro Deus, que consegue anunciar o fim antes do começo. Dá para entender? Deus tem tudo planejado para que a sua vida seja um sucesso. Só que existe uma coisa entre você e o sucesso: a liberdade de você escolher se você quer ir para o sucesso ou não. A livre escolha é sua. Deus, antes de você ser criado, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas que ficam se amargurando. Ah, pastor, quando eu nasci, eu via muito a minha mãe falar, nasceu antes do tempo, atrapalhou a nossa história. Se você não tivesse nascido, nosso casamento teria sido melhor. Tem gente que culpa filhos por conta de divórcio. Tem filhos, eu nem conheço meu pai. Fica se culpando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou você lá no céu. Criou uma história para você. Criou um motivo para você existir. E Ele te trouxe na barriga da sua mãe somente como incubadora para trazer você à vida. Porque maior é o propósito de Deus do que o acontecimento que te trouxe à existência. Ei, libera o teu coração das mágoas passadas e entenda uma coisa: você não nasceu antes do tempo, você não nasceu da forma errada, você não nasceu por um acidente, você nasceu porque Deus queria, você nasceu porque Deus te amou primeiro, você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida, na sua história. Deus tem um propósito com você. Você não é... Ai, pastor, ei, esquece isso. Se até hoje isso azucrinava a sua mente, deixa eu te dizer uma coisa, jogue isso fora. Porque se você está aqui hoje, é certeza de que Deus escreveu uma história linda para você. Alguns dizem assim, não é importante como eu começo, o importante é como eu termino. Assim é a história de Deus. Se você olhar na Bíblia, quantas pessoas não tiveram um bom começo? Mas Deus trilhou a vida deles para alcançar uma vida de vitória. Deixa eu te dizer, a vitória de Deus está chegando. Essa escola de princípios é para te ensinar a alcançar aquilo que é o máximo, o master de Deus sobre a sua vida. É maximizar o potencial, o poder, os sonhos que já estão em você. É maximizar na direção certa, é fazer unir o propósito com o sonho. E você chegar lá e glorificar o nome do Senhor, porque Deus conta com você. Ele apostou em você. Ele apostou um preço de sangue. Você está disposto? Diga, eu estou disposto. Diga, eu vou alcançar. Outra coisa que Deus diz nesse texto é que o propósito permanece em sua vida para fazer a vontade de Deus. Como que ele termina dizendo? O meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Aqui eu já entendo o princípio do propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? É usar o dom. E quando eu falo dom, eu não estou dizendo os dons do Espírito Santo. Eu estou falando de dons naturais. O dom do trabalho, o dom do ensino, o dom mesmo de ministrar na casa do Senhor. O dom que Deus te deu para glorificar o nome do Senhor. Quando eu entender que Deus me colocou aqui para o propósito de levar pessoas através da minha história a Cristo, eu começo a entender que eu tenho que juntar o meu sonho com o propósito de Deus, que é glorificar o nome dEle e levar pessoas a Cristo.
Sabe o que faz os nossos sonhos não acontecerem? É que nós sonhamos sonhos individuais de Deus. Ah, pastor, por que eu estou sonhando? Eu estou sonhando porque eu sonho em ter uma casa boa, ter um carro importado maravilhoso. Eu sonho em ter uma empresa muito boa, uma empresa bem sucedida. Eu sonho em poder dar os melhores estudos para os meus filhos. Eu estou sonhando. Aonde Deus entra no teu sonho? Ah, pastor, eu quero ter uma casa muito grande porque eu vou fazer célula lá. Eu vou ganhar almas na minha casa. Eu quero ter uma empresa muito bem sucedida, porque daquela empresa eu vou tirar sustento missionário. Eu vou sustentar a obra de Deus. Ah, pastor, eu quero que os meus filhos estudem e também sejam bem-sucedidos, para que andem no caminho do Senhor e glorifiquem o Senhor através da vida deles, aonde quer que eles estejam. Ei, essa é a hora de pegar o propósito de Deus e unir com seus sonhos. Não faça o seu sonho individual, não vá andando, seguindo somente o teu sonho, porque é interessante que tem pessoas, irmãos, que trabalham, e são muito trabalhadores, são honestos. E sabe o que acontece com eles? Ageu capítulo 1, parece que o salário é colocado no saquetel furado. Ai, pastor, é porque eu sou dizimista, mas eu faltei um mês, o meu dízimo. Será que é por conta disso que eu estou vivendo toda essa tribulação? Sabe qual é o segredo de você estar vivendo isso? Porque você não pegou o propósito de Deus e uniu com o seu sonho. Sabe que Deus chegou e falou? Todo mundo estava perdido, porque não prosperava, plantava, não nascia, recebia salário e não durava para nada, as coisas não iam bem. E aí eles foram questionar, Deus, o que está acontecendo? Deus levantou o profeta e disse assim, sabe o que está acontecendo? Vocês pararam a minha obra, pararam o propósito principal, que era construir a minha casa, e foram cada um cuidar da sua casa. Esqueceram do propósito. Aí Deus falou assim, quer prosperar? Voltem a construir a minha casa, construir o meu propósito. E eu, que sou o dono do ouro e da prata, vou prosperar a vida de vocês. A nossa prosperidade, irmãos, não está somente em correr atrás do dinheiro. A nossa prosperidade está em fazer a nossa parte, mas estar voltado para as coisas de Deus, para o propósito de Deus. Enquanto não entendermos isso e ficarmos focados só, ah, pastor, mas eu tenho que conquistar isso primeiro para me poder ter tempo para Deus. Você nunca vai ter tempo para Deus, porque essa é a distração que o diabo está colocando na sua vida, para você não entender o propósito. Nunca você vai ter tempo. Ah, pastor, mas aí eu estou carregado de contas para pagar, está descabeçando, caindo na minha cabeça. Ei, deixa eu dizer uma coisa, nessa sociedade consumista, quando você pagar essas contas, você já tem outras, e você vai continuar um ciclo vicioso, sem alcançar o propósito de Deus. Pare! Stop! Ah, falei bonito. Os professores de inglês aqui perto tem que gastar, né? Só sei isso também. Pare. Comece a repensar. Qual é o propósito de Deus naquilo que eu estou fazendo? Como eu vou honrar Deus naquilo que eu estou fazendo? Eu preciso dar mais tempo para Deus. Ah, mas dar mais tempo para Deus, isso vai exigir que eu pare algum tipo de trabalho, ou pare algum tipo de execução do que eu estou fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Escolha prioridades. Pare alguma coisa para Deus, e você vai ver Deus multiplicar naquilo que parece pouco, o que Ele tem para você. Porque muito sem Deus é pouco. Pouco com Deus é muito. Às vezes a gente fala assim, mas se eu parar isso aqui, pronto, vou quebrar. Sabe quando uma pessoa quebra? Quando ela está fora do propósito de Deus. Porque quando ela está no propósito de Deus, nada na vida dele dá errado. Ah, pastor, então não vai ter provações? Sim, vai ter provações para provar a tua fé.
mas você vai vencer todas elas, porque o Senhor estará contigo em todos os momentos da sua vida. Ele vai edificar a tua construção, porque em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar. Mas se o Senhor estiver guardando, irmão, descansa, dorme um sono tranquilo, porque você sabe que no outro dia Deus estará com você. Junte os propósitos, traga o propósito para a existência de Deus. Ei, tudo que nós temos na nossa vida tem propósito. Por exemplo, Deus nos criou para governar. Interessante que a palavra governo na Bíblia, ela surge de duas raízes. A primeira raiz diz respeito a potencializar aquilo que Deus deu para mim. Governar sobre alguma coisa é potencializar, fazer dar certo. A segunda raiz da palavra governar é servir para alguma coisa dar certo. Ó, parece oposto. Como que Deus coloca duas raízes que parecem opostas para fazer a mesma função? Aí eu entendo uma coisa. Deus deu ao homem poder para governar com dois princípios: para alcançar, mas também para servir através daquilo que ele alcançar. Você não foi feito só para alcançar coisas. Você foi feito para alcançar coisas, para aquilo que você alcançou, servir para Deus, para a glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado naquilo que você vai alcançar. Diga: eu vou conquistar e vou glorificar a Deus. Por exemplo, você sabia que todo ser humano, ele tem uma pequena dificuldade de ser governado? Seja sincero comigo. Você já não passou por aquela oportunidade que alguém chegou para você? Ó, quero que você vá e faça tal coisa. E dentro de você, você até nem falou nada, mas dentro de você vê uma voz assim: não vou fazer. Quem já passou por isso? Só eu? Estou levantando exemplo, não, já passei por isso. Sabe por quê? Porque dentro de você está instituída uma unção chamada governo. E sabe o que Deus mandou governar? Deus disse assim: ao homem governe sobre as árvores do campo, sobre os animais que se movem sobre a terra, sobre as aves que voam no céu, sobre os peixes que estão sobre a água. Nisso o homem deve governar. Então, peraí. Olha o teu irmão assim. Pergunta para ele: você tem pena? Olhe para o outro irmão e diga assim: você tem raízes? Dá uma reparada nele. Vamos ver se ele tem escama. Sabe o que significa? Deus não criou o homem para governar sobre o outro homem. Ah, peraí, pastor, agora você está falando uma besteira. Não. Deus faz homens seguirem propósitos que estão na vida de outras pessoas que servem. A diferença. Porque quando alguém tenta impor o governo com mão forte, você rejeita. Mas quando alguém governa servindo, você segue. Olha a diferença. Sabe como funciona a autoridade? A autoridade, ela deve ser conquistada e não imposta. Isso é princípio. Às vezes você está lá tentando governar. E vou te dizer uma coisa: a Bíblia fala que não é para governar outro ser humano, inclusive a esposa. E a esposa também, irmão. Nada de governar esse banana aí. Porque a mulher que governa o homem é uma banana, né? É, pastor? Ele está quase falando assim: vou conversar com o Sibério. Não conversa não. Ei, o princípio de autoridade é conquista. E os dois têm que conquistar o seu espaço dentro da casa. Governar nas suas áreas. E o outro vai segui-lo. É assim que funciona. Se você pegar os principais homens de Deus que criaram ou trilharam algum espaço na sua vida, eles juntaram o propósito de Deus ao seu sonho e lideraram conquistando pessoas. Tem muito exemplo para te dar. Vou te dar um exemplo só.
Quem ouviu falar de um menino chamado Michael Jordan? Alguém já teve a experiência de ler o testemunho dele? Já. Michael Jordan, só para você ter uma ideia, nenhum time de basquetebol que ele passou não foi impactado pelo menos com 50% de conversão. Desde aqueles que guardavam roupas, limpavam o banheiro, até jogadores. Nenhum. Na história dele, todo time que ele entrava, no mínimo 50% da equipe seguia Jesus por conta da vida dele. Nenhum. Mas ele teve que entender. E como que ele entendeu? Ele chegou na faculdade. E ele chegou para o treinador, porque lá nos Estados Unidos, existem alguns esportes que são peculiares. E os jovens se destacam buscando aqueles esportes. E ele não foi diferente, ele escolheu o basquete, ele foi falar com o técnico de basquete, chegou para o técnico de basquete e falou assim, eu quero jogar. O técnico falou, você quer jogar? Pois não, vem cá. Colocou ele na marca do tiro do arremesso livre. E deu a bola na mão dele e falou, joga a bola. Ele jogou a bola, errou. Não chegou nem no aro. Pegou a bola, deu na mão dele de novo e falou, joga a bola. Ele jogou a bola, não chegou de novo no aro. Aí ele pegou a bola, deu na mão do Michael Jordan e falou assim, joga de novo a bola. E ele jogou a bola e errou de novo. O técnico colocou a mão no ombro dele e falou assim, parta para outra coisa, você nunca vai ser um jogador de basquete. Ele foi para o quarto dele e falou, Deus, esse é o meu sonho. E eu entrego esse sonho na sua mão, para que os teus propósitos se cumpram nele. Aquele menino, ele conta, Michael Jordan, que ele começou todo dia às 3 horas da manhã, pastor. Ele acordava, pegava a bola de basquete quietinho. Ia na quadra, porque na faculdade dorme nos alojamentos, as pessoas iam para a quadra e ficava até 15 para 7 jogando. Só estava ele e os ratos. Ele disse que via muito rato andando. E ele perdeu o medo dos ratos. E ele jogava. Jogava de um lugar, jogava de outro, jogava de outro. Todo dia, durante meses. Chegou a um ponto que ele começou a se desafiar. Sabe o que ele fazia? Ele começou a amarrar uma venda nos seus olhos e jogar a bola. E jogava a bola. E começou a acertar as cestas de olhos vendados. Sabe qual é o propósito principal? Você pega o propósito de Deus, junta com o teu sonho e se esforça para que o teu sonho dê certo. E Deus vai honrar. Nós não podemos ficar, pastor, eu quero ser um grande pregador da palavra de Deus. O que você está fazendo? Estou esperando no tempo de Deus. No tempo certo, Deus vai me levantar. Sabe qual é o que eu vou dizer para você? Vai esperando. E se de preferência, pode procurar uma rede, né? Nem sentado, vai deitar na rede. Aí você vai cantando a música, quero trabalhar para o meu Senhor. Para a gente alcançar objetivos, temos que dar o melhor de si. Para alcançarmos objetivos, nós temos que procurar ser os melhores naquilo que podemos fazer. E quando fazemos o melhor e unimos com o propósito de Deus, nada para o seu sonho. Michael Jordan foi lá, pastor. Aí, só faltava um jogo para terminar a temporada. Ele falou, eu tenho que entrar, eu tenho que conseguir entrar. E ele foi de novo no técnico. E ficou no pé do técnico. O técnico via ele e fugia dele. Ia para um lado da quadra, ele ia para o lado da quadra, o técnico ia para o outro lado. O técnico já sabia o que ele ia falar. Ele ia vir falar assim, deixa eu jogar. E o técnico estava achando desconfortável ter que dizer para aquele menino de novo, você não sabe jogar. Aí ele conseguiu parar o técnico no meio da quadra, no meio do jogador, e falou assim, deixa eu entrar no time. O técnico falou, não dá para você entrar no time. Você precisa entender que você não foi feito para isso. Ele falou, me dá uma chance, me deixa entrar no time. Nem que seja só um jogo. O técnico falou, então tá bom. Você vai ficar no banco de reservas.
deu o uniforme para ele. Ele foi, colocou o uniforme, se arrumou e foi para o banco de reservas. E o técnico falou assim: você está no time, o que você pediu. Jogar é outra coisa. Fica aí no banco. Vai sair na foto, vai poder fazer um quadro, mandar para sua família. Vai ser bênção para você, fica aí. Foi um jogo disputadíssimo, a ponto de jogadores do time dele começarem a ser advertidos e não poder voltar para o campo. Advertidos e não poder voltar para o campo. Advertidos e não poder voltar para o campo. Quando faltavam 15 segundos para acabar o jogo. 15 segundos, porque basquete é uma coisa louca. 15 segundos é muito tempo no basquete. Faltavam 15 segundos. O técnico só tinha o jogo, o time que estava em quadra. O melhor jogador se machucou. E saiu. E o técnico olhou para o banco. O técnico falou: meu Deus, vem aqui. Ele foi. Você vai entrar. Mas a hora que passar, olha, nós temos 15 segundos. A hora que passarem a bola para você, não fique com a bola. A hora que passarem a bola, passe a bola para outro. Na hora, pega isso. Já viu aquele negócio da batata quente? Pega e passa para outro. Não fica com a bola. Entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Não jogue a bola. E ele entrou. E o jogo corria e ele corria atrás da bola. O jogo corria e ele corria atrás da bola. 15 segundos, irmão, é tremendo. Quando de repente a bola veio na mão dele, ele olhou para a cara atrás, 3 segundos. E o técnico disse: passa a bola! E ele ouviu uma voz dizendo para ele: joga a bola. E o técnico desesperadamente dizia: joga essa bola! Passa essa bola, passa essa bola! E a voz de Deus: joga a bola. Ele juntou os pés, fechou os olhos vendados. Ficou com os olhos vendados quando ele escutou. Eles estavam perdendo por 2 pontos. Ele fez uma cesta de 3 e virou o jogo nos últimos 3 segundos. Ele disse que o técnico correu, abraçou ele e falou assim: que bom! Ele falou: que bom? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente junta o propósito de Deus com os nossos sonhos, é isso que vai acontecer na nossa vida. Porque quando você junta, você vai chegar e você fala assim: eu vou comprar aquela empresa. Vai vir uma voz dizer assim: não compra. E Deus vai falar assim: compra. Aí eu vou abrir esse negócio que eu tanto sonhei. Vai vir uma voz assim: não abre, olha a crise. Não abre, não faça isso. E o Espírito de Deus vai dizer para você assim: abre, eu estou contigo. Abre, eu vou com você. Aí eu vou comprar esse carro. E você olha o carro, namora o carro. E quando você pensa em comprar, vem aquela voz dizendo assim: não joga bola, não compra o carro, não joga bola. Mas vem uma voz dizendo assim: joga bola, eu estou contigo, compra. Está dentro do teu limite, dentro do conceito. Vai em frente, eu estou contigo. Eu vou ter que ir para uma faculdade agora. Eu não sei se eu faço uma faculdade comum, eu só consigo para uma federal. O que eu faço? Aí vem uma voz dizendo assim: você não é capaz de ir para a federal, menino, fica numa comum aqui. Mas você vai ouvir uma voz dizendo assim: joga a bola, vai para a federal, eu estou contigo. Eu vou fazer você lembrar na hora da prova. E você vai passar para glorificar o meu nome. Quando entendemos que os princípios de Deus são glorificar o nome dEle na nossa vida, através da nossa vida, são ganhar almas para o reino de Deus, e nós unimos isso com os nossos sonhos. Deus impulsiona os nossos sonhos para dar certo, porque o propósito de Deus será cumprido na nossa vida, através dos nossos sonhos. Joga a bola. Mas minha família está dizendo para não jogar. Joga a bola. Pastor, mas nem meu esposo está acreditando no meu sonho. O que Deus está dizendo? Joga a bola. Joga a bola. Porque através desse projeto Deus vai glorificar o nome dEle.
E além do nome dele ser glorificado, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus vai te honrar a tal ponto, aleluia, que as coisas vão começar, você vai se assustar com aquilo que vai começar a acontecer. E eu profetizo que já começa a partir de hoje. Vai começar a dar tão certo as coisas, que você vai até chegar a falar: pastor Gilson, alguma coisa está errada, está dando muito certo. Está dando muito certo. Porque quando nós unimos projetos, sonhos, com o propósito de Deus, e alinhamos, e entendemos que nós só estamos nesse planeta para glorificar o nome do Senhor, para ganhar almas para o reino de Deus, para ser útil para as coisas de Deus, aleluia, e nós unimos isso com os nossos sonhos, nada impede você de alcançar o teu sonho.